Seguindo o sucesso do livro, Nosso Lar, o filme também foi sucesso nas bilheterias do Brasil inteiro. Além de ser sucesso nas bilheterias do Brasil, ele rodou mais de 50 milhões de vezes em países espalhados pelo nosso querido planeta Terra. André Luiz é o personagem principal e como sofreu esse André Luiz, não é verdade? Depois do seu desencarne, ele não compreendeu o que estava acontecendo, resolveu voltar para a Terra e você que viu o filme sabe que ele sofreu muito. Será que ele aprendeu o suficiente? Como é que vai estar o André Luiz em Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Não sai daí que eu já te conto. Olá, eu sou o Juliano, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou ainda não é inscrita, se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho e deixa aquele joinha que isso ajuda pra caramba para que o YouTube divulgue os nossos vídeos para novas pessoas. Bom, gente, você que está vendo esse vídeo, eu tenho quase certeza que você já viu o filme Nosso Lar. Talvez já leu o livro também, mas viu o filme. E está curioso, ansioso pelo Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que na verdade é Os Mensageiros. Se manteve o nome Nosso Lar para mostrar que é uma sequência. Os Mensageiros é uma sequência do Nosso Lar. Não sei se no terceiro filme também virá Nosso Lar na frente. Pois o André Luiz tem em sua coleção aí 13 obras contando como é que é a vida no mundo espiritual, contando os seus passos no mundo espiritual. No final do vídeo vou dar uma pinceladinha e mostrar aí a sequência de livros do André Luiz que vai dar sequência a essa coleção. Nosso Lar, né, o primeiro livro, e agora vamos seguir para Os Mensageiros, que se intitula Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então a maioria das pessoas que não leu essa sequência de livros do André Luiz vai conhecer o filme como Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então vamos falar aí como é que vai ser a mudança do André Luiz do primeiro filme para o segundo. Bom, como todos viram, o André Luiz no primeiro filme acaba desencarnando e vai parar no umbral, porque ele próprio acabou com as reservas do corpo dele, né? Foi considerado um suicida inconsciente, pois ele não cuidava do seu corpo, que era um instrumento, veículo que ele tinha, e ele acabou desencarnando, chegando no umbral. Ele não compreendeu o que estava acontecendo, custou muito a entender. Então sofreu ali 8 longos anos no umbral e acabou chegando à colônia de Nosso Lar. Lá na colônia de Nosso Lar ele perguntou que lugar é esse, o que ele estava fazendo ali, e custou a entender que ele tinha desencarnado. E a primeira informação que ele queria ter, naturalmente seria a informação que nós todos vamos querer ter depois de desencarnar, era sobre a família. Onde é que estava a família dele, como é que ele poderia ver a família dele. Ali começava a sua trajetória de aprendizado no mundo espiritual. Logo ele compreendeu que ele teria que procurar uma ocupação, procurar um trabalho para se ocupar, para poder ter méritos, né? Bônus hora, ter direito de vir até a Terra rever sua família. E eu acredito, gente, uma opinião pessoal minha, acredito que essa vai ser a preocupação de todos nós, embora uns mais evoluídos do que os outros, uns com mais aprendizado e bagagem do que os outros, vamos chegar no plano espiritual e vamos querer naturalmente saber da nossa família. Isso é natural. E com o passar do tempo a gente vai ter que compreender que a nossa vida é aquela agora. E a gente vai ter que evoluir, né? Ter que seguir à frente com os estudos, o aprendizado e deixar a nossa família, pois a nossa família somos todos nós. Então André Luiz, por sua vez, começa a trabalhar, começa a melhorar o seu comportamento, começa a aprender, a duras penas pode-se dizer isso, mas começa a aprender e consegue o seu direito de vir à Terra. Mas ele ainda está aprisionado à matéria. E chegando em sua casa no plano terrestre, ele encontra a sua esposa casada com um novo marido. E os seus filhos lembram um pouco dele, não falam muito dele. E aquilo gera uma afronta para ele. Ele não acredita que aquele cara, na mente dele, está na casa dele com a mulher dele. Na verdade, a vida continuou. Ele que mudou de casa, né? Então a gente tem que aceitar o nosso desencarne e continuar a nossa evolução lá no plano espiritual. Lá é o nosso local, a gente tem que se preocupar com lá, né? E quando puder, quando tiver direito de visitar a nossa família aqui, tentar ajudar de alguma forma, nunca prejudicar, pois aqui não é mais o nosso mundo e a gente não pertence mais a esse plano, né? E na cabeça do André Luiz, naquele momento, não entrou na cabeça dele que a vida dele teria seguido em Nosso Lar e que ele teria que seguir lá os aprendizados e deixar a sua família. Então ele se revolta, chega até a vibrar de uma forma tão intensa e negativa que quase volta para o umbral. Foi então que o André Luiz ajuda até o marido da sua esposa, sua ex-esposa, né, a melhorar, pois ele está doente.
e segue para Nosso Lar. E naquele momento o André Luiz entende que a sua esposa na Terra era uma irmã de encarnação, né, que ajudou a ele passar pela encarnação aqui na Terra, passar por experiências, ajudou ele na evolução. Os filhos da mesma coisa, não eram filhos dele, eram irmãos de encarnação, né, que temos que olhar com um olhar de carinho, tentar ajudar e auxiliar, mas não pensar que são nossos. Não é um amor de pertencimento. O amor é um amor de desapego, como já dizia Chico. E como disse André Luiz, é hora de derrubar os castelos de exclusivismo injusto. Aquela família não lhe pertencia. Eles eram irmãos de encarnação que ajudaram ele a passar por aquela encarnação e agora eles seguiam outro plano e eles teriam que seguir ali. E esses castelos de exclusivismo injusto, eu acredito que não seja só para o André Luiz, que não estavam na mente só do André Luiz. Eu acredito que a maioria das pessoas que desencarnam, chegando no plano espiritual, continuam pensando nas suas famílias, né? E eles acreditam que aquilo, a vida aqui na Terra e a vida deles tem conexão ainda, e eles têm que estar juntos de certa forma, e não é assim que funciona. A gente já desencarnou, a gente tem que seguir. E o André Luiz compreende muito bem isso e deixa aquele amor egoísta para trás e segue Nosso Lar. E se habitua aos serviços na colônia espiritual. Então o André Luiz segue trabalhando em Nosso Lar, nas câmaras de retificação, trabalhando e auxiliando o próximo, sempre da melhor forma. Já fica acostumado àquele trabalho e aquilo torna o trabalho meio que monótono, sabe? A gente faz sempre a mesma coisa. Ele quer mais, ele quer aprender, ele tem ânsia por aprender mais aprendizado, novas experiências. Aquilo já se tornou um trabalho monótono para ele, como eu falei. É aí que entra Os Mensageiros, o filme Nosso Lar, Os Mensageiros 2, onde André Luiz está no Nosso Lar trabalhando, e ele está lá trabalhando nas câmeras de retificação, e a Narcisa fala para o André: André, você tem trabalhado muito aqui em Nosso Lar, eu acho que você tem que procurar novos cursos de serviços. E ela sugere os cursos instalados no Ministério da Comunicação, onde muitos espíritos se habilitam a prestar serviços na Terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem. Ou seja, prestar serviços entre os homens e a espíritos necessitados, inclusive com expedições ao umbral. Bom, Narcisa fala isso para ele e vai atender alguém, e ele fica parado, pensando, e aquilo como se fosse uma explosão de ânimo, né, para ele, né? Então ele fica muito animado e resolve sim a vir para essas expedições, para esses serviços, para aprender aqui na crosta terrestre, ajudar tanto irmãos encarnados quanto desencarnados. E ali ele vai conhecer o Aniceto, um trabalhador dedicado, né, e comprometido à causa, né, e vem para a Terra junto nessa expedição para auxiliar aí os encarnados e desencarnados, os irmãos. Então o que você vai ver nesse Nosso Lar 2 aí é um André Luiz engajado, um André Luiz dedicado, animado com a tarefa que tem a fazer, e que com certeza não é só ele que vai aprender muito em Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Você que vai ver o filme, eu tenho certeza que vai aprender muito. Se você quiser ler o livro ou se quiser ouvir o audiobook, tem aí no YouTube, mas espere aí que em agosto vai ser incrível esse filme, eu tenho certeza. Bom, e como eu prometi antes, eu vou passar agora a sequência de livros da coleção do André Luiz, em sequência, né, que começa aí com o Nosso Lar e vem em sequência aí Os Mensageiros, até o 13º livro, para você conhecer toda a coleção e a sequência dela. Será que serão 13 filmes? Bom, gente, eu acredito que sim e torço que sim também. E você? Dá uma olhadinha.